final. Se podia ver como eu apareço novamente com o passe relâmpago com a minha capa balançando levemente enquanto tirava o capuz, enquanto no meu ombro sendo segurado pelo meu braço de metal, o braço doce redenção, meu grande e fiel braço de cura que era indispensável, é que eu poderia contar para qualquer coisa. Não posso negar, mas esse braço, por mais que não seja o mais poderoso que eu tenho, esse braço simplesmente foi o mais usado. É o que sempre eu pude contar para salvar a minha vida em situações que nem mesmo um físico de demônio poderia ajudar. Pra ser sincero, acho que de todos os braços que eu já usei durante toda a minha vida como Nero Sparta, o braço clássico de abertura com poderes de eletricidade, que é um clássico que eu sempre tenho posto de maneira que mas o doce redenção compete com isso por causa da quantidade de vezes que eu já usei ele para me curar. Curar as pessoas é curar outros seres, não é como se eu quisesse me machucar de maneira casual como Zaraki, mas me recuperar de ferimentos graves era uma das maneiras de fortalecer meu lado demoníaco para aumentar meu poder. Também eu não tinha culpa, já que eu constantemente lutava contra ceifeiros capitães, eu mesmo vencedor das batalhas sempre acabava ferido. Então vocês já têm uma ideia do resto da história. Eu jogo o corpo quase completamente curado de Ichigo, que mesmo tendo caído com força no chão, ele estava tão desmaiado sem consciência que não soltou nenhum som. Quando seu corpo caiu duro no chão, eu simplesmente tiro minha capa para jogar ela para enquanto arrancava meu braço de metal para colocar ele no peito de Ichigo, continuando com o processo de curação, enquanto eu simplesmente fiquei de costas para uma parede e para lentamente sentar no chão enquanto simplesmente relaxava, enquanto ficava com meu cotoco de braço, enquanto fechava os olhos, simplesmente relaxando de boa. Eu coloco a mão no meu bolso, franzindo um pouco a testa para procurar em outros bolsos, até mesmo dentro da minha jaqueta para não sacar absolutamente nada, vendo que todos meus bolsos estavam completamente vazios, me fazendo um estalo com a língua um pouco irritado. Porra! Tô sem meus doces. Eu finalmente tinha acabado tudo e agora estava sem nada para dar uma madrugada ou de desfrutar o tempo enquanto estava nesse lugar, e agora estava um pouco frustrado. Procurando por isso. Uma voz feminina madura que parecia bem divertida, mas também tendo um toque de provocação, poderia ser ouvido ao meu lado, enquanto perto da minha testa se poderia ver como uma mão delicada, mas fortes de coloração marrom chocolate, estava segurando uma barra de chocolate entre seus dedos de maneira provocativa, como se estivesse atraindo um cachorro com um petisco. Eu olhei um pouco mais para cima, seguindo o resto da mão, passando por um braço delicado, macio, mas que se dava para perceber que eles estavam bem treinados até passar pelos ombros, onde eu pude ver uns grandes e enormes e mamáveis pares de... Me desculpem, me empolguei um pouco. Voltando para a descrição. Eu continuo seguindo o caminho com os olhos para ir mais para cima, vendo um rosto bastante conhecido para mim. Um cabelo roxo tão lindo que eu poderia passar horas e horas apenas vendo eles balançarem. Uma cara que eu adoro apreciar. O rosto que tinha um dos mais belos sorrisos que eu já vi durante toda a minha vida. Um sorriso gatuno que demonstrava diversão. Provocação, um toque de carinho. Era um rosto feminino que já fazia um tempo que eu não via, mas que agora simplesmente parecia que só de olhar para aquele rosto toda a minha raiva passava no piscar de olhos, rapidamente, como se eu nunca tivesse raiva antes. O que foi? O gato comeu a sua língua? Perguntava agora Yoruichi em sua forma original, que ainda segurando aquela barra de chocolate, levou ela até seus carnosos e sensuais lábios para dar uma mordida provocadora na barra, para como se fosse a pista que eu estava esperando para ativar meu interruptor. Eu, como uma mirada voraz, mudando minhas pupilas para as minhas douradas de demônio, eu rapidamente pulei em cima de Yoruichi, plantando um beijo de língua em seus lábios, enquanto a mesma ria divertidamente, enquanto também beijava profundamente
diretamente para nós dois entrarmos em uma batalha de línguas para ver que teria o domínio, mas eu estava começando a ter a vantagem. Yoruichi, percebendo isso, usa suas habilidades para usar suas pernas, me fazendo cair no chão para ser ela dessa vez quem ficava em cima de mim com um sorriso de vitória, enquanto dessa vez era ela quem estava dominando a batalha de línguas. Eu vendo isso riu internamente. Se ela podia jogar sujo dessa maneira, então eu também poderia jogar sujo do meu jeito. Sem perder tempo, materializo meu braço humano para com minhas duas mãos segurar o firme e sensual em formato de coração. Um momento esse que eu aproveito para me levantar segurando ela pelo traseiro, a colocando contra a parede, retomando a batalha de línguas que Yoruichi não fraquejava. Mas como todo bom momento dura pouco, nós tivemos que separar nossos lábios. Gosto a chocolate pela maldita falta de ar, porque se não fosse por isso, pelos nossos olhos ainda incrivelmente famintos um pelo outro, nós poderíamos ter continuado com nossa sessão de beijos por muito mais. Não, mas acho que esse gato está faminto pela minha língua. Responde com o mesmo tom provocante, aproximando meus rosto doce, olhando diretamente para seus olhos amarelos, parecidos com os de um gato, enquanto ela também olhava para meus olhos também amarelos, só que dessa vez sendo demoníacos, ainda com seu sorriso provocante. Yoruichi riu divertidamente para dizer com seus braços ao redor do meu pescoço, enquanto abraçava minha cintura com suas pernas, enquanto eu ainda estava a segurando por seu traseiro. Por mais que esse gato realmente queira continuar com esse jogo, dando um forte mas rápido beijo nos meus lábios para dizer só um pouco seria, mas ainda mantendo sua expressão um pouco relaxada e divertida que era sua característica, mas quando você conhecia muito bem ela percebia que ela também tinha um leve tom de decepção em seu sorriso. Esse infelizmente não é um lugar e nem momento para se divertir, dizia com um leve tom de decepção em sua voz que eu achei um pouco fofo. Eu dou um suspiro para simplesmente só ficar segurando Yoruichi sem nem importa muito em soltar a mencionada, já que eu simplesmente estava com as mãos em bons lugares. A mesma simplesmente negou com a cabeça com uma pequena risada, percebendo que eu não estava disposto a soltar ela para com um sorriso felina em seus lábios se transformar em um pequeno gato negro saindo dos meus braços, enquanto eu simplesmente dava um suspiro decepcionado por ter perdido aquela sensação agradável. Mas agora ouvindo como Yoruichi dava uma risada divertida em sua forma de gato, enquanto balançava sua cauda com diversão rindo, mas diferente da sua voz comum que era realmente agradável de se ouvir, ela estava rindo com sua voz masculina da sua forma de gato. Sabe que eu não curto muito quando você faz isso, principalmente quando você volta a usar essa voz. Digo um pouco decepcionado, enquanto cruzava meus braços, vendo como Yoruichi parecia se divertir com a minha resposta, enquanto brincava comigo mudando sua voz de uma hora para outra. Não vejo qual seja o problema, minha voz está perfeitamente normal, dizia trocando entre suas vozes, me fazendo ter uma cara de poker, enquanto pensava que enquanto tudo isso acabasse eu iria punir essa gata como se devia para ela se lembrar do seu dono. Yoruichi ainda com seu sorriso felino teve uma leve escalafrio, enquanto os pelos do seu corpo se arrepiavam como se ela estivesse em perigo, enquanto incondicionalmente dava alguns passos para trás para que ambos saiam da sua conversa momento de dar em cima do outro para olhar como Ichigo dava um grunhido de dor, enquanto se levantava tirando doce redenção do seu peito para o esmo se desmaterializar no ar em partículas azuis. Onde é que eu estou? Ai cacete, que dor! Eu não morri? Perguntou Ichigo, enquanto o mesmo estava vendado com a maioria das suas feridas já curadas, enquanto ainda continuava bem fraco para se levantar por completo. Por isso se conseguia ficar sentado no chão. Você demorou mais do que eu imaginei para você se levantar. Uma voz que Ichigo conhecia perfeitamente foi ouvida atrás dele para o mesmo olhar para trás, vendo Nero que estava com Yoruichi ainda em sua forma de gato. Nero. Para Ichigo tentar se levantar mas rapidamente sendo mandado para o chão com meu pé em seu peito, fazendo o mesmo dar um grito de dor para eu dizer seriamente. Vê se você continua deitado para se recuperar, se sabe que você só não morreu por sorte dessa vez, por sua máscara ter impedido da espada do Zaraki ter cortado completamente você pela metade.
Digo tirando meu pé do peito de Shigo, sacando da minha jaqueta uma máscara quebrada que Shigo reconheceu perfeitamente para perguntar com um pouco de raiva, mas o mais reluzente era sua imensa dor naquele momento. E você precisava pisar nas minhas feridas, seu desgraçado. Eu, sem me importar muito, jogando a máscara quebrada para Yoruichi, que agarrou a mesma com seus dentes, para eu responder sem ligar muito para a raiva ou os insultos de Shigo. Porque só assim um cabeça dura como você entende que é para ficar no chão é continuar nele até se recuperar. Para eu materializar novamente o doce redenção, só que essa vez segurando ele com meu braço comum para colocar ele no peito, e Shigo iniciando novamente o processo de cura, para eu dizer, sacando dessa vez da minha jaqueta uma espécie de corda com uma espécie de garra ou asa na ponta da corda. Toma, quando você recuperar você pode usar isso vai te ajudar a voar, já que por enquanto você não consegue andar no ar como a gente. E Shigo não se importou tanto, enquanto só dava uma leve mirada para a corda do seu lado enquanto voltava a olhar para cima, só que dessa vez quieto, completamente perdido em seus pensamentos, para eu acenar com a cabeça, vendo que pelo menos esse Shigo agora ficava quieto, não dava mais problema para se recuperar das suas feridas. Como tá o chat os outros? Perguntava Ishigo com uma voz fraca enquanto eu ficava de braços cruzados só olhando ele com meus olhos estão agora normais ao invés dos de demônio. Eu simplesmente levanto uma sobrancelha e respondo calmamente. O Chad está em outro lugar que eu coloquei ele. Ele está em um treinamento especial para aumentar as capacidades dele e também a quantidade de energia espiritual. Enquanto aos outros, eles estão bem. Ainda não encontrei eles, mas estão fora de perigo. Essa minha resposta acalmou um pouco mais o Shigo, apesar de que nem tanto ao ouvir. Como eu ainda não tinha encontrado a Orime e a Uryu, mas mesmo assim ainda não estava tão protagonista para querer ir atrás deles com o corpo completamente ferido. Eu saco da minha jaqueta outra coisa que faz o Ishigo levantar uma sobrancelha pela confusão para se ver como na minha mão o que eu tinha sacado era sua máscara ou novo. É o mesmo confuso pergunta. Por que você guardou ela? Eu brincando com a máscara entre meus dedos para responder calmamente. Eu não guardei ela, eu encontrei ela no seu corpo enquanto estava curando seus ferimentos. Além de por muita sorte é por causa da dureza dessa máscara. Eu paro de jogar com a máscara para jogar ela para Yoruichi, que ainda estava em sua forma de gato. Pega a máscara com suas patas de gato para analisar ela detalhadamente com curiosidade, mas com um pouco de cautela, para eu continuar a frase, cruzando os braços novamente. Você teria realmente morrido partido pela metade. Ishigo ficou novamente em silêncio depois de ouvir o que eu tinha falado para continuar deitado, deixando o ambiente em completo silêncio para Ishigo perguntar um pouco sério, mas também bastante confuso. Mas o que ela estaria fazendo no meu corpo? Eu lembro muito bem que o Anataro me convenceu de jogar ela no esgoto. Eu dou uma leve mirada para trás, vendo Yoruichi ainda em sua forma de gato, que olhava para mim enquanto com uma das suas patas de gato segurava aquela máscara quebrada com um pouco de seriedade enquanto analisa a situação, para eu voltar a olhar para o Ishigo de braços cruzados até que enquanto eu estava procurando algo no meu casaco, algo fez um clique na minha cabeça. Eu me lembrei que eu não tinha mais doces no meu estoque. Dessa vez eu olho lentamente para trás, olhando Yoruichi, que aí perceber que eu estava procurando algo no meu casaco. Soube imediatamente o que eu estava procurando lentamente, de maneira provocativa. Começou a sair do lugar com um sorriso descarado até que ouviu minha voz perguntando. Aonde pensa que vai Yoruichi? A mesma rindo divertidamente começa a correr desaparecendo em um passo relâmpago enquanto ainda estava em sua forma de gato. Eu vendo isso dou um sorriso divertido predatória como se fosse um lobo que finalmente encontra sua caça para inconsistentemente eu mudar meus olhos para amarelo, dando assim uma aparência realmente mais similar a um lobo, principalmente um lobo das neves pelo meu cabelo branco. E agora meus olhos de demônio que complementava ainda mais. Desaparecendo em um passo relâmpago comecei a perseguir o pequeno gato que também desaparecida aparecia em vários lugares daquele lugar que era mais grande do que o imaginável com vários quartos e alguns corredores. No meio disso tudo um pequeno borrão que aparecia e desapareceria era perseguido por outro borrão só que mais grande que perseguia o borrão mais pequeno.
Ishigo simplesmente ficou como uma cara de pôquer quando viu o homem e o gato desaparecerem enquanto ouvia as risadas dos dois pelos corredores, fazendo Ishigo se perguntar se esse cara era realmente alguém que conseguia entrar e sair do Sereitei quando quiser, mas o mesmo só negou com a cabeça, enquanto continuava deitado no chão ainda com aquele braço no seu peito enquanto aquela mesma luz verde curava de maneira lenta, mas constante suas feridas. Mas, algo aconteceu, algo que Ishigo não esperava e que foi bastante repentino. Uma pressão espiritual alta e grande e pesada que por um momento Ishigo pensava que estava sendo esmagado por toneladas de peso em seus ombros, fazendo com que parecesse que a qualquer momento ele iria afundar no chão, mas diferente da história original onde Ishigo estava muito mais ferido, agora graças à habilidade do braço de cura Ishigo estava em um melhor estado. Se lembrando da corda que Nero tinha sacado do seu casaco, Ishigo agarrou ela se lembrando da esfera de Reatsu que Kukaku tinha feito Ishigo treinar colocando Reatsu nela. Ishigo pensou que esse método também poderia ser usado para voar com essa corda. Correndo para a saída do lugar. Ao mesmo tempo se concentrando, Ishigo coloca seu Reatsu na corda, fazendo como uma espécie de asa de dragão se abrisse na ponta da corda, levando Ishigo pelos ares surpreendendo mesmo. Mas Ishigo sabia que não tinha tempo de se surpreender, já que tinha coisas para fazer. Alguns minutos antes disso, se dava para ver como eu estava segurando Yoruichi ainda em sua forma de gato pelas suas duas patas traseiras enquanto estava sorrindo de uma maneira selvagem de um lobo, principalmente pelos meus olhos dourados, como se a qualquer momento eu pudesse comer aquela gata. Yoruichi vendo sua situação, o sorriso em meu rosto soa um pouco nervosa, enquanto tenta inutilmente se safar das minhas mãos. Aonde está o chocolate? Responde antes que eu mesma tenha que vasculhar seu corpo completamente com minhas mãos. Yoruichi, vendo a ótima oportunidade para me zoar, rapidamente assumi sua forma original. Vendo como eu estava segurando, ao invés das patas suaves de um gato, eu estava segurando umas suaves pernas bem treinadas e macias, além de bem sedutores, me desconcertando por um momento, enquanto lentamente meus olhos seguiam as pernas até mais para baixo, onde eu realmente tive outra ótima visão de como Yoruichi veio ao mundo. Oh, que foi, pequeno lobinho? Por acaso esse pequeno gato te deixou sem reação? Ou é só porque você está tão animado aí e não consegue fazer nada? Dizia Yoruichi em um tom provocativo, enquanto ela tinha um sorriso bem felino que combinava perfeitamente com sua atitude. Mas antes que qualquer um dos dois continuasse com sua sessão de dar em cima um do outro, nos paramos de repente, enquanto mudávamos nossas expressões para umas mais sérias, olhando para cima, sentindo aquela imensa pressão espiritual que com certeza era a pressão espiritual de um capitão. Eu, mais sério, solto Yoruichi, que de maneira ágil e flexível cai lindamente de pé para eu sacar de um compartimento umas roupas para ela se cobrir, para eu dizer seriamente, olhando para um lado: se veste logo, eu vou atrás daquele idiota que tá indo pra cima do Byakuya. Yoruichi acena com a cabeça sem fazer nenhum comentário sarcástico ou brincalhão, começa a se vestir, enquanto eu rapidamente desapareço do lugar em um passo relâmpago, indo atrás do idiota do Ishigo, que estava indo para cima de um capitão sem pensar nem estando completamente recuperado. Antes que você comece a se gabar, vou te mostrar a diferença absoluta entre nossos poderes. Algo que você não poderia alcançar nem com 1000 anos de treinamento. Era a voz de Byakuya, que estava erguendo sua espada numa clássica postura para algo grande. Ishigo já tinha chegado no lugar fazia um tempo, as coisas tinham ocorrido devidamente normal como na história original. A única diferença era que Ishigo estava em um melhor estado dessa vez, com menos ferimentos, devido à minha curação anterior, mas ainda assim, não estava no nível que poderia realmente enfrentar um nível de capitão usando uma Shikai, como era o que estava prestes a acontecer. E Rukia, que estava lá como prisioneira, sabia muito bem disso e gritou para Ishigo correr, enquanto mesmo sentia um medo instintivo por algum motivo quando Byakuya segurava sua espada daquela maneira. Shere!
Antes mesmo que Byakuya pudesse terminar sua frase, algo fora de qualquer ação aconteceu na frente das pessoas, algo que ninguém nunca esperava que fosse acontecer. Foi que uma mão mecanizada segurou firmemente a lâmina daquela katana com força, sem se imitar se aquela lâmina pudesse cortar a mão mecanizada. Byakuya conhecia muito bem essa mão, simplesmente olhou para o lado, seguindo o braço mecanizado para ver uma pessoa com um curto cabelo branco, que todos conheciam muito bem. Era uma pessoa que todos só capitães tinham em suas miras naquele momento. Já Rukia conhecia o homem por ser seu colega de classe em seu mundo humano, mas vendo ele agora, ela não tinha dúvida de um dos pensamentos que ele teve durante o tempo que ela estava presa naquele lugar. Nero era realmente a pessoa no qual seu irmão já falou algumas vezes, que por muito tempo tinha sido um criminoso que desafiava constantemente as regras do Sereitei, o criminoso mais buscado. Nero Sparda. Foi a voz fria de Byakuya enquanto olhava para o homem de cabelo branco sorridente que estava segurando sua espada com seu braço mecanizado. Nossa, que bela recepção! A gente não se vê a moecota. Quando a gente finalmente tem a oportunidade de falar de maneira civilizada. Você ainda bem com esse tom. Eu nego com a cabeça com frustração para dizer, parecendo um velho sábio enquanto olhava para o horizonte. Os tempos já não são mais os mesmos. Byakuya simplesmente estava indiferente pelos meus comentários sarcásticos. Ele já conhecia isso, também ele era do tipo que não se importava com isso. Byakuya estava prestes a usar todas as suas forças para sacar a sua espada da minha mão mecanizada, com toda a intenção de destruir minha mão, para eu repentina soltar a espada para dizer com um sorriso divertido para o Byakuya: pena que eu não sou a única pessoa daqui com saudades de você. Byakuya estava com uma sobrancelha levantada, um pouco confuso sobre do que eu estava falando, mas uma repentina dor nas suas costas fez Byakuya ser mandado a alguns metros para frente, com sua coluna inclinada para rapidamente se recuperar, colocando os pés no chão, freando sua repentina lance para olhar para trás com olhos mais frios do que os que tinha olhado para mim. Ela estava atrás da posição anterior de Byakuya. Bem do meu lado estava uma linda mulher de pele morena de longos cabelos roxos amarrados em um rabo de cavalo, enquanto usava um uniforme de combate laranja com calças negras, enquanto a pessoa que tinha dado golpe, mas especificamente um chute, estava com um grande sorriso felino, apesar de seus olhos estarem bem sérios e atentos. Olá, Byakuya, há quanto tempo? Vejo que continua o mesmo sem graça. Byakuya fica com o olhar mais frio que qualquer mirada anterior, olhando para as duas pessoas naquele lugar. A pessoa que menos esperava ver nesse lugar. Yoruichi Shiroin.